a nossa aula discutiu um pouquinho sobre diarreia aguda, tá? É um tema extremamente importante, vocês vão ver por quê, e é assim, grande parte do nosso consultório acaba sendo, diz que pediatria tem, e tem mesmo, né, muita diarreia e muita pneumonia. A gente brincava e dizia que para ser pediatra você tinha que saber atender só duas coisas, diarreia e pneumonia. Mas não é isso não, tá? Pediatria é a clínica todinha, inclusive diarreia e pneumonia. Então, vamos lá. Nós vamos discutir diarreia aguda. A crônica vai ficar para mais para frente, né? Então, agora é a aguda. Como que a gente trata uma criança com diarreia aguda? Bom, então, como é que eu falei, que a diarreia aguda constitui uma das principais causas de mortalidade na população pediátrica. E ela afeta principalmente as crianças menores de 5 anos. Atualmente, nos países mais pobres, morrem no mundo quase 2 milhões de crianças menores de 5 anos, não pela diarreia em si, mas pelas complicações derivadas da diarreia. E ela só fica atrás da pneumonia e das causas neonatais. O resto, a diarreia ganha. Tá, mas então, se ela é tão importante, o que é diarreia, né? O que é diarreia aguda? Então, a Organização Mundial da Saúde, em 2005, já definiu o que era diarreia aguda. Ela dizia que é a ocorrência de 3 ou mais episódios de fezes líquidas ou semilíquidas em um período de 24 horas. Para ser aguda, tem que ter uma duração máxima de 14 dias. Então, é a diarreia que ocorre num período máximo de 14 dias. E o que acontece na diarreia aguda? Ela ocorre devido à perda de água e eletrólitos maior do que o normal nas fezes. Então, na diarreia, a criança não perde só água, né? Mas perde também eletrólitos. E é uma perda maior do que perde normalmente. Resultando no quê? Num aumento do volume das fezes, aumento da frequência dessas evacuações e diminuição da consistência. E, para ser diarreia aguda, como é que é? Ela tem um início abrupto, tem uma evolução autolimitada. Apesar do tratamento, apesar de tudo, a duração não ultrapassa 5 a 7 dias. E a gente ouve muito falar diarreia, disenteria, tá? Tem uma diferença entre as duas? Tem, e uma diferença muito importante, porque a disenteria é a diarreia que tem sangue, presença de sangue nas fezes, com ou sem muco, que é caracterizado pela família, pela mãe, com aquela, que tem catarro nas fezes, que as fezes brilham, tá? Esse é o muco. Então, disenteria é a diarreia com sangue, com ou sem a presença de muco. Bom, então eu falei para vocês que nós vamos falar sobre diarreia aguda, né? Então, vamos classificar. A diarreia ela pode ser classificada quanto à duração, quanto à etiologia e quanto à fisiopatologia. Nós vamos discutir esses 3 assuntos hoje. Então, vamos começar classificando a diarreia pela duração. Então, a diarreia aguda é aquela que dura menos de 2 semanas. Tá, durou mais que 2 semanas, mas menos que 1 mês, que 4 semanas, né? Eu digo que ela é uma diarreia persistente. E quando ela dura muito mais que 4 semanas, ela é uma diarreia crônica. Deu para entender? Então, nós vamos discutir as diarreias que duram até 2 semanas. Quanto à etiologia, ela pode ser causada por vírus, pode ser causada por bactéria, pode ser causada por parasitas, pode ser causada por toxinas, né? E, então, vamos lá. Quanto à etiologia, vírus. Vírus tem o rotavírus, que é o mais comum, que é o que a gente, considera como a principal causa de diarreia aguda, né? Depois vem as bactérias, né? E nas bactérias predominam os germes gram-negativos, né? Tem os parasitas, que aí tem as verminoses todas, né?
a giardia, a entamoeba histolítica, aí vem um monte, estrongiloides, todas as parasitoses que vocês vão discutir com a doutora Ana Lúcia depois. E as toxinas, que são causadas, por exemplo, Clostridium botulinum, a do Streptococcus aureus mesmo, salmonela, que age como a E. coli enterotoxigênica, que é uma toxina que vai acabar causando a etiologia. Não é bem a bactéria, e sim a toxina que ela produz. Então, vamos lá. Os vírus são mais comuns em países desenvolvidos, né? Em países assim, em desenvolvimento como o nosso, ou em países não desenvolvidos, o mais comum é a bactéria, porque não tem saneamento básico. Vírus é de país mais desenvolvido. E dos vírus, o mais comum é o rotavírus, que causa como sintoma é assim, a diarreia é aguda, então ela tem início abrupto, com vômito, febre, uma diarreia líquida abundante. A criança desidrata, com 2 ou 3 evacuações, ela já está desidratada. Daí a nossa preocupação com esse tipo de diarreia. Por isso é que tem vacina também, né? Porque ela causa uma desidratação grave. Não é a diarreia em si que é o problema, são as consequências, né? A desidratação que é que mata. Opa. Vamos lá. Deixa eu mudar o... Bom, então, na etiologia também, então, que é o que eu falei, as verminoses, né? Que causam também diarreia. Umas por invasão da parede da mucosa, outras por atapetamento da mucosa intestinal, né? E outras até por toxina que causa. Então, a gente tem a etiologia parasitária também. Bom, eu já falei para vocês que a incidência é maior em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E as populações mais pobres são as mais acometidas. Por quê? A diarreia está associada às más condições de saneamento e de higiene. Por isso, ela é mais frequente nas crianças de 6 meses a 2 anos, principalmente naqueles que não recebem o aleitamento materno e recebem leite de vaca in natura ou em fórmulas infantis. O in natura, porque ele pode estar contaminado, né, com várias bactérias, e as fórmulas infantis até pelo preparo, ou com água contaminada, ou até pela concentração que ela é preparada e oferecida para a criança. A gente tem o aleitamento materno como um mecanismo protetor. Então, com o estímulo ao aleitamento materno, a gente está protegendo essa criança também de diarreia. Porque nada ela é feita para ele, né? O leite materno é feito para o filho, né? É direto do produtor para o consumidor, então não tem aquele intermediário de contaminação. Então, e fora todas as defesas que a gente passa no leite materno, as IgAs, né? Então, toda a defesa. Bom, e quais são, então, os fatores de risco para a diarreia? Eu já falei que é a população mais pobre, que depende de higiene. Então, vamos lá, fatores ambientais e fatores do hospedeiro. Fatores do ambiente, água insuficiente ou de má qualidade, né? Dá bem para a gente entender por que a água é muito importante como um fator ambiental causador da diarreia. A ausência de rede sanitária, né? Às vezes a gente, quando vai fazer aquelas visitas lá domiciliares, então eles pedem para a gente ver, é fossa, tá? Onde fica, e água de poço? Aonde está o poço e a fossa? Porque às vezes a fossa está até longe do meu poço, mas está encostado no poço do vizinho, a fossa. Então, eu estou contaminando a água do vizinho, né? Outra é má higiene pessoal e doméstica, né? Pegar os alimentos com uma mão contaminada ou guardar em lugar inadequado, né? Então, a preparação e o armazenamento dos alimentos tem que ser bem cuidadosa, porque senão eles são um meio de contaminação. E, claro, se eu falei que o aleitamento materno é um mecanismo protetor, um fator de risco é o desmame precoce, né? Agora, do hospedeiro, da criança, a desnutrição.
A desnutrição, a gente sabe que o desnutrido é um imunossuprimido e ele está pronto para qualquer tipo de infecção, não é isso? Então, claro que a desnutrição é um fator predisponente para a diarreia. Supressão e insuficiência imunológica, eu já até comentei. Redução da acidez gástrica, porque o que acontece? O meio ideal para o crescimento de bactérias, você sabe qual é? É pH ácido ou básico? A acidez gástrica é um mecanismo protetor, né, para inibir o crescimento das bactérias. Se eu tenho uma redução da acidez gástrica por algum motivo, ele também fica propício a desenvolver, né, ao crescimento bacteriano e da diarreia. Outra causa é a diminuição da mobilidade do ritmo intestinal, que é um mecanismo protetor, porque se está acelerado, claro, não vai dar tempo, né, da absorção de líquidos e a criança também vai ter diarreia. Então, esses são os fatores que acabam levando a diarreia relacionados ao hospedeiro: desnutrição, imunoinsuficiência, redução da acidez gástrica e diminuição da mobilidade do ritmo intestinal. Bom, então, reforçando, mecanismos de defesa do trato gastrointestinal. Acidez gástrica, né, que protege da proliferação bacteriana. O muco, que é um protetor também da mucosa, né, intestinal. A microbiota intestinal, que a gente tem as bactérias que fazem parte da nossa microbiota, que são importantes para a gente. O peristaltismo, que, se diminuído, permite a proliferação bacteriana. E o sistema imune local. Esses são os mecanismos de defesa do trato gastrointestinal, no desenvolvimento das diarreias. E quais tipos de diarreia existem? Então, eu já falei para vocês da disenteria, que é aquela diarreia com sangue, com ou sem muco. Como é que ela se apresenta para nós? É aquela diarreia com muita dor abdominal, com cólica, com urgência retal, é o tenesmo que a gente fala, né? A criança tem urgência de evacuação, evacuações frequentes em pequeno volume, tem febre, sangue ou pus ou ainda muco nas fezes. Essa é a diarreia da colite, a disenteria. Nós temos também a diarreia osmótica, a secretória e temos também a esteatorreia. A osmótica, ela é líquida, muito ácida, e eu vou mostrar para vocês por quê. A criança tem distensão abdominal importante, apresenta fezes explosivas, então com muitos gases, muita água, e por causa dessa acidez, a criança apresenta uma dermatite perianal, né? Quem causa isso? Principalmente no nosso meio, o rotavírus. E ele pode ter febre baixa e vômitos frequentes. Então, diarreia com vômito frequente, ele leva rapidamente à desidratação. Na diarreia secretória, as fezes são líquidas, também volumosas, e a criança apresenta vários episódios durante o dia, mas elas não são explosivas. E a esteatorreia são aquelas fezes volumosas, pálidas, muito fétidas, e a mãe chega e fala assim, dá até para ver o que ele comeu, porque dá para reconhecer nas fezes os alimentos. Então, esteatorreia. É porque, as fezes fétidas é porque tem muita gordura, né? Esteatorreia, gordura nas fezes. Bom, então agora eu vou falar para vocês da fisiopatologia, né? Bom, a água é absorvida passivamente pela mucosa intestinal, de acordo com as pressões osmóticas e hidrostáticas, né? Que essa água está submetida na luz intestinal. Mas mais importante é a pressão osmótica. A hidrostática quase que não tem muita importância na fisiopatologia da diarreia. E é isso que eu vou falar agora para vocês. Ó, as pressões hidrostáticas não são tão importantes para o trânsito da água pela mucosa intestinal. Isso foi visto em algumas experiências em modelos de hipertensão portal. Então, o que a gente considera mesmo que é muito importante para a absorção da água são os fenômenos osmóticos. Tá tudo bem até aqui? Ou eu estou indo muito rápido? Tranquilo, professora. Tudo bem.
Qualquer coisa, vocês freiam aí, porque eu emendo a galopeira e vou. Bom, então, estamos lá. Vamos, então, classificar a diarreia. Lembra que eu falei que a gente classificava pela duração, que a gente classificou em aguda, persistente e crônica. Agora, nós vamos para a etiologia, que, então, era viral, bacteriana, parasitária e por toxinas. E agora, nós diarreia factícia. Então, eu coloquei até ali embaixo do menininho, ó, para explicar para vocês o que é diarreia factícia. É aquela que ocorre pelo uso de laxantes. Tem pessoas que, para emagrecer, tomam um laxante e está sempre com diarreia. Essa é a diarreia factícia. E ela pode até dizer para mim que o paciente tem um distúrbio comportamental, né? Encaminhar, assim, para psiquiatria, porque ele pode ter até uma anorexia nervosa. Então, diarreia factícia é aquela causada pelo uso de medicamentos, principalmente de laxantes, com o intuito, com a finalidade, né, de emagrecimento. Quer dizer, uma diarreia provocada, né? Bom, aí tem aqui, mecanismos de produção da diarreia. Então, eu falei para vocês da diarreia osmótica. O que acontece na diarreia osmótica? Tem um aumento das forças osmóticas exercidas por solutos intraluminais, quer dizer, aumenta a osmolaridade dentro da alça intestinal. Aí vai ter uma diferença de osmolaridade da luz intestinal para o plasma, né? Das fezes com o plasma. Então, o que vai acontecer? Vai vir líquido, né, água, para a luz intestinal e vai diminuir a consistência e aumentar o volume. Tem diarreia. Então, deu para entender? Aumento da osmolaridade dentro da luz, vai vir água para dentro da luz intestinal, causando a diarreia. Essa diarreia, como dentro da luz tem um alimento que é hipertônico, se eu fizer um jejum, deixar essa criança sem comer, ela melhora. Então, a diarreia osmótica é a única que melhora com o jejum. As outras até podem melhorar, mas a única que o jejum pode até estar indicado é na diarreia osmótica. Geralmente, ela ocorre por erro alimentar. É a diarreia do leite, quando é muito concentrado. Às vezes, a mãe vai preparar as fórmulas infantis e prepara o leite um pouco mais concentrado e pode acontecer diarreia osmótica. Bom, tem a diarreia secretória ou não invasiva, que o que acontece? Alguma toxina, droga ou substância neurohormonal vai estimular a secreção pela parede intestinal de líquidos, né, de secreção. Ou então, ela vai inibir a absorção pelo epitélio intestinal. Com isso, ou vem mais líquido para dentro, ou então o líquido que está ali não é absorvido, e vai ter diarreia. E a diarreia invasiva ou inflamatória é que decorre da liberação de citocinas ou até mediadores inflamatórios na mucosa intestinal. Com isso, o que vai ter? Vai secretar substância, né, estimulando a mucosa intestinal e vai ter produção de líquido, um aumento de líquido dentro da alça intestinal. Ela pode ser a diarreia, pode ser infecciosa ou não infecciosa. E normalmente ela acontece muco e sangue, então são as diarreias, assim, que são as disenterias, certo? Então, as disenterias, geralmente, elas ocorrem da diarreia invasiva. Deu para entender? Deu. Legal? Professora, eu queria perguntar uma coisa de um slide anterior que eu esqueci de perguntar na hora. Você colocou que a osmótica, ela gera dermatite perianal. É isso Sim. que gera no caso, a criança ela tem coceira perianal. É por causa dessa dermatite ou não? É por causa de outra coisa? Não. Essa dermatite gera coceira? Não gera prurido. A dermatite perianal arde, porque tem erosão ali perianal. A dermatite Fica vai causar... assado.
É a assadura, popularmente conhecida. E é essa que mais dá assadura, né? A É osmótica. a osmótica. Eu vou mostrar por quê. Agora, no Então próximo. tá bom. Então, Obrigada. vamos lá. Não tem de quê. A etiopatogenia, então. A diarreia acontece por quê? Porque tem um desequilíbrio na balança, né? Secreção de líquidos para dentro da alça e absorção. Quando tem esse desequilíbrio, vai ter a diarreia, que ela pode, repetindo, a osmótica. Então, ela é caracterizada pela retenção de líquidos dentro do lume intestinal, devido à presença de solutos osmoticamente ativos não absorvidos. Então, vai trazer água para a luz intestinal. A secretora é caracterizada pelo aumento da secreção de água, eletrólitos, cloro e bicarbonato para dentro da luz intestinal. Então, tem um maior volume fecal, e esse caso aí, a desidratação ocorre também rapidamente. Então, a criança vai perder água, cloro, bicarbonato, né? Então, as fezes são mais alcalinas. Até porque existe um exame que a gente chama o coprológico funcional. Então, a gente vai medir o pH das fezes, vai medir eletrólitos, vai fazer isso daí. Então, dá até para, nesse coprológico funcional, você ficar sabendo mais ou menos que tipo de diarreia a criança tem. É difícil você pegar uma diarreia unicamente osmótica, unicamente secretora, seria ótimo se fosse assim. E uma bem invasiva. Geralmente, elas se misturam, mas tem predominância de osmótico, predominância de secreção ou predominantemente invasiva, né? A diarreia invasiva, que ela também é chamada de inflamatória, porque o que acontece? Ocorre uma lesão ali epitelial do intestino, e com isso, como teve essa invasão e essa lesão, impede a absorção dos nutrientes. E, também pode ter um mecanismo secretor nessa história. Então, vai ter uma diarreia que pode ter que ser invasiva, pode ter também a disenteria. Vocês entenderam? É mais ou menos osmótica, é predominantemente osmótica, predominante secretora, predominante invasiva. É difícil você ter só um tipo. Se fosse assim, era fácil a gente fazer o diagnóstico. Mas, Laís, né, que queria saber? Tá aqui, diarreia aguda na fisiopatologia, um mecanismo osmótico de produção de diarreia. Por que ela dá muitos gases? Tem lesão da vilosidade ali. Porque como o trânsito está acelerado, o que vai acontecer? Vai ter lesão, eu vou mostrar isso daí para vocês, vai ter lesão da borda em escova ali do epitélio. Ali é que estão as enzimas que vão digerir os alimentos, né? Principalmente as disacaridases. As células produtoras dessas enzimas, elas são criadas, né? Surgem ali na cripta, mas elas ainda não têm enzima quando elas estão na cripta. Elas vão subindo para a borda. Quando ela chega na borda, lá em escova, ela já está produzindo a enzima. Só que o que vai acontecer? Tem lesão dessa velocidade, com isso nós não vamos ter as enzimas, então vai ter uma disfunção dessas enzimas, das disacaridases, vai ter um acúmulo de açúcar, que vai aumentar a osmolaridade das fezes. Com isso, o que vai acontecer? Vai ter perda de água e sódio para dentro da luz intestinal. Tá, mas esses açúcares fermentados pelas bactérias do cólon, o que vai acontecer? Os açúcares vão ser transformados em ácidos, mais gases. Então, são aquelas diarreias com distensão abdominal, com flatulência, com aumento de peristaltismo. Então, são aquelas fezes explosivas, que a criança elimina muitos gases junto com a diarreia, e fica com aquele barrigão distendido. Deu para entender? Mas nós vamos repetir isso daí, vocês vão entender, porque é bem repetitivo. Então, ali, lembra que eu falei para vocês que as células produtoras de enzimas, elas são aqui, estão aqui embaixo, na cripta, e vão subindo para as vilosidades. O que acontece? Elas têm um tropismo, né? Um tropismo é dado, geralmente, pelo alimento na luz intestinal, né? Então, precisa da enzima, ela vai para o topo. Na diarreia, o que acontece? Vai embora as células produtoras de enzima. Então, aqui, esse slide visa o quê? Mostrar para vocês que, como as células têm um tropismo pelo alimento, né?
a gente não pode fazer um jejum prolongado como antigamente a gente fazia. Ah, tem diarreia, deixa 6 horas, 12 horas em jejum. Tá? Mesmo nas diarreias osmóticas, que são as únicas praticamente que melhoram com o jejum, a gente não deve deixar a criança muito tempo em jejum, porque eu preciso desse estímulo para que as células cheguem até o topo das vilosidades para produzir as enzimas e ter a digestão. Então, tá aqui. O que vai acontecer? Vai ter uma diminuição do pH fecal, porque ficam os açúcares aqui, que vão ser fermentados pelas bactérias, e vai ter um eritema perianal, porque é produzido ácido orgânico, vai ter distensão abdominal, cólica, fezes explosivas. E essa é a única que melhora com o jejum. Quais são os exemplos desse tipo de diarreia osmótica? As diarreias pela deficiência da lactase, né? As intolerâncias à lactose, as de rotavírus e o uso de alguns laxantes. Que alguns laxantes, o que eles fazem? É tornar o líquido intestinal mais hipertônico, né? Para trazer a água para dentro da luz. Bom, a diarreia, agora, aquela era osmótica, agora nós vamos falar da secretória. O que vai acontecer? As enterotoxinas, né, vão lesar os enterócitos, com isso vai ter um aumento da secreção de cloro e bicarbonato, e junto com o cloro e o bicarbonato vem para a luz intestinal sódio e água, aumentando o volume das fezes e diminuindo a consistência. Quais são as causas desse tipo? A gente tem medicamentos, toxinas ambientais, infecções bacterianas podem dar esse tipo de diarreia. Assim, ressecção intestinal, doença da mucosa como a doença de Crohn, fístula enterocólica, né, por superfície de reabsorção inadequada. Essas aqui, ó, superfície, doença de Crohn e tal, dão uma diarreia secretória mais crônica, né? E também alguns tumores carcinoides gastrointestinais, eles podem também produzir enterotoxinas, os metastáticos, né, tumores brônquicos primários, alguns tumores, né, lipoma, carcinoma medular da tireoide pode dar diarreia secretória. E alguns defeitos congênitos, né, no balanço, né, do cloro e bicarbonato, do sódio com hidrogênio, né, que levam à dificuldade na absorção desses íons. Também são causadas por xenobióticos, né? O que são xenobióticos? São substâncias químicas que estão presentes em pesticidas, inseticidas, defensivos agrícolas. Por isso que, às vezes, a gente faz uso de alguns alimentos, né, que vêm contaminados com essas substâncias e acaba apresentando diarreia. E a diarreia secretória. Deu para ver a diferença de uma com a outra? Então, vamos continuar. Bom, aqui é mais uma explicação, então, que na diarreia secretória, então, vai ter aquele desequilíbrio, né, na secreção do sódio, do potássio, do cloro e bicarbonato. Então, tá lá, desequilíbrio no transporte hidroeletrolítico através da mucosa intestinal. Clinicamente, como é que eu vejo? São fezes aquosas de grande volume, geralmente não dá dor, né? Persiste com o jejum, então não adianta deixar o paciente passando fome, porque ele não vai melhorar a diarreia. E elas são isotônicas com o plasma. E quando você vai fazer o coprológico funcional, você vai ver que tem um aumento de sódio e potássio nas fezes. E qual o quadro clínico que a criança apresenta, né? Ó, vai depender da idade do paciente, do estado nutricional, da imunocompetência, da patogenicidade do agente, de alterações do intestino. Além da diarreia, a gente pode ver o quê? Febre, vômito, dor abdominal, redução ou perda do apetite e redução do volume urinário. Ora, redução do volume urinário já é um sinal de desidratação, que é a nossa grande preocupação, né? A diarreia a gente até trata, mas o que eu tenho que urgência é em não deixar essa criança desidratar.
né? E como é que eu vejo? Além da diminuição do débito urinário, a gente às vezes pega a criança com muita sede, dependendo do tipo de diarreia. Essa que é isotônica, que é aquela diarreia secretória, a criança até não tem muita sede, não, porque ela é isotônica com o plasma, né? Então, ela não tem muita sede. Até isso, você vai poder fazer uma identificação mais ou menos da fisiopatologia da diarreia, pelos sinais e sintomas. Então, aqui eu tenho um quadro de avaliação da desidratação, né? Então, olha lá, nós vamos ficar com essas duas situações, a situação A e a situação B, que a gente ainda pode fazer a hidratação por via oral. Quem vai pegar a situação C com vocês é o doutor João, que ele que vai ensinar como é que vai colocar a água no paciente por via endovenosa. Eu vou ficar só na via oral, tá bom? Eu sou mais boazinha, judio menos do paciente. Então, tá lá. O que eu vou ver, né, na situação A, quando ainda a criança não tem sinais de desidratação? Então, ela está, assim, bem alerta, né? Os olhos dela estão molhadinhos, estão úmidos e tal, não está encovado. Ele bebe, um bebê normal, né? Que ele não tem sede, ele não procura água ainda, tá? Ele está hidratado, mas está com diarreia. O turgor da pele está normal. E o que eu tenho que ver? Eu tenho que decidir. Se ele não tem sinais de desidratação, não deixar que ele desidrate. Essa é a minha função ali. Vou tratar a diarreia dele e vou dar água para ele não desidratar. Já na situação dele, já tem uma perda. Então, como é que eu vou encontrar essa criança? Ele não está legal. É aquela criança que não está bem. Ele está irritado, ele está agitadinho. Já começa a ter o olhinho encovado, já não tem mais tanto brilho, ele já tem sede, tem vontade de beber água, né? E quando eu vou fazer o turgor e elasticidade da pele, o retorno já é lento. Ele já demora uns 2 segundos, porque quando você faz e o bebê está hidratado, é de imediato, né, que a pele volta. Esse já demora um pouquinho, mas volta, né, rapidinho, assim, 2 segundos. Se apresenta 2 ou mais sinais de desidratação, então eu já tenho que tomar cuidado. E eu já vou tratar. Eu não vou oferecer o líquido para ele não desidratar. Eu já vou reidratar. Mas até aí eu vou reidratar via oral. Agora, se ele está letárgico, inconsciente, hipotônico, o olho dele está fundo, sem lágrima, ele já está com dificuldade, não é capaz de beber água, né? Ele já está perdendo a consciência. O retorno do turgor da pele já é bem lento, muito maior que 2 segundos. E ele está apresentando 2 ou mais sinais. Ele tem desidratação grave e eu já tenho que não ficar pensando muito, não, e nem tentar via oral, porque, ó, ele está letárgico, ele está inconsciente, ele não vai deglutir legal. Se eu colocar a dieta para ele por via oral, ainda ele pode broncoaspirar, e aí, além de desidratação e de gastroenterite, eu faço uma pneumonia nesse bebê. Então, eu vou avaliar a internação e usar o plano C, que vocês vão aprender com o doutor João a hidratar, com soro, tá? Então, vamos lá. O quadro clínico dessas crianças pode ser desde um quadro leve, como eu falei, mas ele pode ter sinais de sepse. Ele pode ter convulsão, dependendo do agente, as toxinas, né, acabam levando à convulsão. Febre, distúrbio eletrolítico e metabólico. Pode ter sinal de insuficiência renal aguda. A criança, de repente, fica em anúria ou oligúria importante. E, de repente, você pede um hemograma dessa criança. Primeiro que a criança que estava, a mãe dizia, olha, ela era curadinha, ela estava bem, não tinha nada, tá? Estava bem. Só que olha como que ela empalideceu. E ele fica pálido rapidinho mesmo. A criança fica pálida que fica branca. E você vai fazer os exames, você vai ver que, primeiro que ele está hemolizando, e a ureia está alta, insuficiência renal. Então, é a síndrome hemolítica urêmica que a gente fala. A sorte nossa é que a síndrome hemolítica urêmica, na grande maioria das vezes, ela evolui benignamente e espontaneamente. Você hidrata a criança volta. Mas quando ela complica, ela vai para insuficiência renal crônica e acaba tendo que ir até para transplante renal.
Nós tivemos um paciente no CTI da Santa Casa, que era de família muito bem, sabe? De bom nível, uma limpeza total. A criança era nossa do consultório. Essa criança foi internada na UTI, assim, apresentou uma diarreia e, de repente, começou a não urinar, desidratou e veio para a gente. Estava com síndrome hemolítica urêmica. Ele acabou evoluindo mal e foi para transplante renal. Né? É duro, né? Você pensar que uma gastroenterite pode levar essa criança para uma síndrome hemolítica urêmica. E tem alguns agentes que eu vou comentar com vocês, que a gente tem que tomar um cuidadão, porque eles levam para a síndrome hemolítica urêmica. Bom, outra complicação no quadro clínico são os distúrbios eletrolíticos e ácidos básicos. Às vezes a criança chega numa acidose metabólica importante, porque ela perdeu muito bicarbonato nas fezes. Então, eu tenho que repor, tá? Chega, às vezes, assim, a gente fala respiração acidótica, é aquela respiração tipo gasping, né? E o guri tá seco, né? E você vai fazer uma gasometria, claro, ele está numa acidose importante. Então, eu tenho que corrigir. Mas não consigo corrigir só dando bicarbonato, eu tenho que hidratar essa criança, que esse é o grande problema. E aonde eu vejo esses quadros mais graves? Nos pequenininhos, por isso que a gente tem que tomar um cuidado louco com as crianças menores de 6 meses, os de baixo peso, os prematuros, né, porque eles não têm quase defesa. As crianças de mãe e adolescente. Por que mãe e adolescente? Porque criança cuidando de criança. A gente tem que tomar cuidado com a higiene, não foi isso que eu falei para vocês? Cuidado, a higiene. Desmame precoce, já que o aleitamento materno é um mecanismo protetor. Baixa escolaridade dos pais, também por conta de higiene, né? Condição socioeconômica desfavorável, que tal a nossa criança lá morando do lado do lixão? Permanência em orfanato, em creche, porque são muitas crianças para serem cuidadas, né? E os desnutridos, que tudo neles é mais sério, porque eles são imunocomprometidos. Fora que os desnutridos, vocês vão ouvir muito esse termo, que eles são diluídos, então perde água, você já viu, né? E tem uma coisa que a gente vai usar no diagnóstico diferencial. O desnutrido, normalmente, ele tem diarreia, estou falando aí, né? Mas tem uma característica do desnutrido também, que confunde a gente, às vezes, na hora que você vai avaliar um desnutrido com desidratado. O desnutrido, porque ele não tem tecido celular subcutâneo, ele já tem turgor e elasticidade da pele já diminuído. O olho dele é encovado. Às vezes, até a fontanela fica um pouco deprimida, mas não muito. Então, como é que eu vou diferenciar se ele é só desnutrido ou se ele é desnutrido e ainda está desidratado? Reserva salivar, né? Que o desnutrido, ele pode ter olho encovado, mas o olho está brilhando e tem reserva salivar, certo? Porque no turgor, elasticidade da pele, eu não vou conseguir ver. No olho encovado, né? E às vezes até a fontanela dele está um pouquinho deprimida, que é o outro sinal de desidratação na criança pequena. E como é que eu vou abordar? Essa criança chegou no meu consultório, como é que eu vou fazer? É extremamente importante na anamnese avaliar o início do quadro. Ver como é que está evoluindo. Ver as características dessas fezes, a frequência, a consistência, se tem muco, se tem pus, se tem sangue. Se a criança tem febre, tá? Mas a febre não é igual a diarreia infecciosa, tá bom? Porque a própria desidratação, a criança pode apresentar hipertermia. E a hora que eu hidrato essa criança, a febre desaparece. Na realidade, não era uma febre, era uma hipertermia. A água também controla a temperatura do organismo, né? Eu tenho que saber se essa criança está vomitando, se ela está aceitando a dieta, se ela está aceitando o líquido por via oral. Tudo isso eu já vou direcionando até para o meu tratamento depois, né? Se a criança está prostrada, se ela tem algum outro sintoma associado, convulsão e tal, para pensar no agente. Ver o histórico alimentar. De repente, essa criança estava mamando e a mãe mudou para um leite de fórmula. Ou a mãe está dando leite de vaca in natura.
Bom, ver a relação entre diarreia e os alimentos até na casa. Às vezes, você pega aquelas crianças que foram em alguma festa do colégio e outras pessoas da família também foram na festa e, de repente, todo mundo tem uma diarreia. Eu lembro de um tempo atrás, eu tenho bastante historinha para contar, porque eu tenho alguns anos de janelinha, né? Teve uma churrascaria aí num Dia dos Pais, que, nossa, todo mundo foi para essa churrascaria e eles serviram maionese. Cara, só Olha eu, só, Manuela. só eu atendi uns 6 ou 8 pacientes meus, desidratação grave, era salmonela, tá? Então, quando tem muita gente assim, a gente já pensa nesses agentes, né? Porque foi feio o negócio. Então, ver se outras pessoas tiveram diarreia, como é que é, ver como é a condição sanitária, social dessa criança. A nossa criança mora do lado de um lixão, né? Olha a higiene. Ver se outras pessoas da família também tiveram diarreia. Será que essa criança tem parasitose? O nosso tem prurido anal, né? Não, não foi falado se tem dermatite, mas foi falado de prurido. E ver se ele tomou ou não antiparasitário, porque alguns antiparasitários podem dar diarreia também, né? Então, a história tem que ser muito caprichada. Eu digo que se você colher uma boa anamnese, 50% do diagnóstico você já tem ali. E ele vai te dizer aonde é que você vai, claro, toda vez que você vai pegar uma criança, você vai examinar de ponta a ponta. Só que na história, tá, eu vou escutar o pulmão dessa criança? Claro que vou. Mas eu vou prestar muita atenção no abdômen, porque é ali que está o problema principal. Mas eu vou fazer esse direcionamento para o meu exame físico na anamnese. Aí eu já faço as minhas hipóteses e vou confirmar no exame físico, certo? Vamos lá. Lembrar que o peso é o melhor parâmetro para controlar a oferta de líquidos e ver o estado de hidratação. A mãe às vezes fala assim, mas eu fui a semana passada na UBS e ele estava pesando 9 quilos. Aí agora ele está pesando 7,5. Opa, pera lá, né? Tá, essa criança tem que avaliar o grau de hidratação e está perdendo peso mesmo, né? Os dados principais para a gente conhecer o estado de hidratação no interrogatório clínico é a presença de sede. A gente pergunta, essa criança está querendo beber água, né? Porque às vezes ele fica desesperado, ele quer beber água. E no exame físico, mais importante, então, é aquilo que eu falei, é o sinal da criança em alerta, o turgor da pele, a presença dos olhos fundos e secos, né? E as mudanças na perfusão capilar, você vai ver que está muito maior que 3 segundos. Então, é um sinal de desidratação. Bom, depois do eu fiz a minha anamnese. Eu falei, bom, deve ser uma diarreia, vamos ver. Fiz o exame físico, tá, mas eu queria saber ainda mais coisa. Eu preciso de exame? Na grande maioria das vezes eu não preciso, tá? Mas, por exemplo, essa minha criança do lixão, eu fico doidinha para pedir um parasitológico de fezes, para ver se ele não está assim, não é nem, é uma fauna, né, que ele tem lá no abdômen, não é a microbiota, ele deve ter um monte de vermes. A coprocultura a gente usa muito pouco. Por quê? Eu falei para vocês que a diarreia aguda, ela tem início abrupto e tem um tempo de duração de 5 a 7 dias. A cultura demora mais ou menos quanto tempo? Eles vão me dar o resultado em 5 dias. Então, eu preciso pedir? Quando eu receber, eu vou falar, olha aí, era uma diarreia, que já sarou. Então, a gente usa só naqueles casos, usa mais para casos de diarreia persistente ou crônica. É importante, já que eu vou pedir exame, pedir a bioquímica fecal, porque eu vou ver substâncias redutoras estão presentes na diarreia osmótica. Ver o pH, diarreia osmótica. Sangue oculta, invasiva, né? Presença de leucócitos. Então, a gente vai mais ou menos entendendo a fisiopatologia dessa diarreia. Claro, eu vou fazer a pesquisa do rotavírus, ele é muito comum, né? Fazer um hemograma, e o hemograma tem uma indicação bem precisa. Quando o paciente chega para a gente lá no pronto-socorro e chega desidratado,
A gente quer pegar uma veia, logo colher todos os exames. Não é a hora correta de pedir um hemograma. Porque a criança está desidratada, então ela está hemoconcentrada. O que eu vou ver? Eu não vou ver anemia. E às vezes a criança está anêmica, mas ela está hemoconcentrada. Aí eu vou ver leucócitos lá nas alturas. Eu vou falar, nossa, isso aqui é uma diarreia infecciosa. Não é. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que hidratar essa criança, e logo depois que ela apresentou uma ou duas diureses, eu colho os exames. Porque aí eu vou ter o mais real, né? Aí eu vou pedir hemograma, vou pedir eletrólitos e vou pedir uma gasometria. Aqui tem mais ou menos um fluxograma da conduta na diarreia aguda. Então, se por acaso ela é não infecciosa, eu tenho que identificar a causa e tratar, né? Tá, a diarreia é infecciosa, mas ela tem história de uso de antibiótico. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou suspender o antibiótico e, se não melhorou, eu vou pesquisar outras causas, outras bactérias, né? Bom, se ela tem queda do estado geral, é importante. Ela é um imunodeprimido, está tendo uma disenteria, com febre, com cólica, com leucócitos fecais. Olha, esse daqui eu já fico tentadinha a pedir um parasitológico de fezes, para ver como é que é, né? E uma coprocultura, para ir garantindo. E se eu tiver o resultado, a criança ainda com a diarreia, eu vou dar um antibiótico específico. Porque se eu der um antibiótico assim de amplo espectro, eu ainda posso estar perpetuando essa diarreia, porque eu estou esterilizando a microbiota intestinal. Então, tomar cuidado no uso de antibióticos nos casos de diarreia. Se por acaso é uma diarreia aquosa, com febre baixa, ou nem tem, está em bom estado geral, eu vou fazer uso de hidratação, a loperamida é questionada, eu vou mostrar para vocês por quê, e vou usar antibióticos só se for caracterizada aquela diarreia do viajante, tá? Do contrário, não uso, não. Então, a diarreia, às vezes, a melhor conduta é você hidratar e ficar na retaguarda. Qualquer coisa eu entro em ação. Bom, porque o nosso objetivo principal no tratamento é prevenir a desidratação e o desequilíbrio eletrolítico e ácido básico. Porque a criança perde muito sódio, muito potássio, perde bicarbonato, está desidratado e tem que equilibrar isso daí. Então, eu vou também tratando, eu vou estar prevenindo a desnutrição, então eu vou oferecer uma alimentação adequada e precoce já durante a hidratação, e vou prevenir futuros quadros de diarreia usando o zinco, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa zinco. O principal componente terapêutico para o tratamento da diarreia, principalmente da diarreia aguda, é a terapia de reidratação oral, que é feito com essas soluções recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Tá bom? Que tem pronto no mercado, mas tem também os pozinhos na UBS. Até a Organização Mundial de Saúde preconiza que seja usado os sais de reidratação lá da nossa unidade, porque ele não tem sabor. Porque eles dizem o seguinte, que enquanto a criança está desidratada, ela vem com tudo para tomar o nosso sais de reidratação oral. E é um gosto, vocês já tomaram? É muito ruim, né? Porque ladeira é doce, né? É salgado, é muito ruim. Mas quando a criança está desidratada, vai tudo, né? A hora que a criança começa a fazer luxinho para tomar o soro, é sinal que ela já está hidratada. Agora, se eu pego esses do mercado, que tem sabor framboesa, sabor coco, sabor... O que vai acontecer? A criança vai querer tomar, continuar tomando, e às vezes até a gente muda o mecanismo da diarreia. Porque a gente sabe que quando a gente começa a hidratar, a criança vai ter diarreia. Vai aumentar. A mãe vai dizer, eu comecei a dar esse soro, piorou. Não, é porque agora eu estou oferecendo mais líquido e no início ela vai perder mais líquido. Mas depois entra no equilíbrio. Entenderam também por quê? Eu lembro que quando eu prestei meu título de especialista em pediatria, lá, algum tempinho atrás, era uma das perguntas que tinha. Qual que era o melhor soro para hidratar, né? E por que se eu podia usar com sabor? Era uma das perguntas. Não errei não, tá? Eu acertei essa questão.
Mas, professora, tem aquelas crianças que não estão com muita sede. E também é indicado mesmo o sem sabor? Sim, mas eu vou te dizer quando ela está desidratada e não aceita o que você tem que fazer, Tá bom. sabe? O ideal é não Aham. dar com sabor. Outra coisa que teve uma época que vocês eram pequenos ainda, mas que fazia propaganda na televisão, era que a Coca-Cola tinha exatamente a mesma composição dos sais de reidratação oral. Aí o Guaraná Antártica entrou também com a propaganda. Tanto quanto a Coca-Cola, nós também hidratamos as crianças. Mas não é verdade, eles são, tanto a Coca-Cola quanto o Guaraná, refrigerantes em geral, Gatorade, esses outros hidratantes aí, eles têm muito sódio, muita glicose. Então, não é uma boa, não vai melhorar a criança, não. Eu tive uma paciente que chegou nessa época no meu consultório, falou, doutora, ó, estou tratando ela bem, não estou tendo dificuldade. Aí eu fui conversar com ela, ela tinha substituído toda a hidratação da filha dela, aí eu sumi, né? A minha aula aqui, que eu fui ver um negócio. Ela tinha tirado todas as mamadeiras que ela fazia, ela ia trabalhar, ela falou, não, eu vou trabalhar, eu já deixo as mamadeiras tudo errado, né? Na geladeira, já pronta para babar, só aquecer. E agora, enquanto ela está com diarreia, eu substituí por Coca-Cola. A paciente estava feliz da vida, né? Eu fiquei louca. Onde já se viu substituir a dieta por Coca-Cola? Mas tudo bem, né? Mas essas coisas vocês vão ver, porque eles fazem, o povo interpreta errado. Então, no tratamento da diarreia, como eu falei para vocês, a gente deve evitar o jejum, a não ser que essa diarreia seja diarreia osmótica. Primeiro, porque a gente sabe que as diarreias são mais frequentes nos desnutridos. O coitado está com diarreia, perdendo, ainda eu tiro a dieta dele. Né? Aí eu pioro o quadro de desnutrição. Então, de preferência, você vai manter a alimentação normal e habitual da criança. Sempre que possível, eu vou incentivar o aleitamento materno, né? Que é bem melhor. Fórmula sem lactose, eu posso usar, tem aí no mercado fórmulas leite, né? Agora tem até de caixinha sem lactose, mas está bem indicado para caso de intolerância à lactose, do contrário, não adianta. Dieta com restrição, ó, não são indicadas, porque aí eu vou fazer restrição de proteínas, se é uma criança já desnutrida, eu já pioro o quadro dele. Se não, eu até propicio uma desnutrição nessa criança. Sempre fazer restrição de excessos. Sabe aqueles porcaritos? Que criança ama. Ai, é Cheetos, é um monte de porcaria, né? Ah, não está comendo comida, então ele só quer Cheetos, eu dou. Ó, tem muito carboidrato, e o que vai fazer? Vai aumentar a quantidade de solutos, vai ficar hipertônico o trato gastrointestinal, e aí o que vai acontecer? Vai piorar a nossa diarreia, não vai melhorar, não. Então, evitar salgadinho, refrigerante, leite de vaca, vamos evitar isso daí para as crianças. E aí, eu uso antiemético? A criança está vomitando. Lembrar que a criança desidratada vomita. Olha só, ela desidrata, está vomitando, e eu não consigo hidratar, e fica aquele ciclo vicioso, e como é que eu faço? Eu tenho que ir devagar, eu tenho que hidratar essa criança, porque hidratando a criança diminui o vômito e diminui a febre, né, entre aspas, a hipertermia. Mas os antieméticos, eles não são muito recomendados, principalmente em crianças menores de 2 anos, porque eles têm efeitos colaterais, e nem sempre eu quero esse efeito colateral. Então, nós vamos evitar os antieméticos pelo risco de liberação extrapiramidal e sonolência. Eu não quero a criança dormindo o tempo todo. A mãe até pode querer, mas a gente não quer, não, porque a criança está numa fase que ela precisa estar ligada no ambiente, prestando atenção em tudo, né? Então, quais são esses que liberam o extrapiramidal? E a mãe pode até confundir, dizendo que a criança está convulsionando. Não é convulsionando, é liberação do extrapiramidal. Mas o bom é que se você suspender o medicamento, já volta, já recupera logo o quadro. Então, o Plasil, né? A metoclopramida, a bromoprida, que é um priminho do Plasil,
Ó, eu gosto porque eu não consigo falar rápido esse nome, dimenidrinato, que é o Dramin. O Dramin até, a gente usava até para sedar as crianças, porque dá um sono louco, né? Então, a gente deve evitar. Uma exceção é o nosso... Professora, Fala. a liberação extrapiramidal desses medicamentos é quando faz só via endovenosa ou oral também pode dar? Pode fazer oral. A gente usava, você quer ver, vou dar um exemplo em adulto. Eu tive uma colega, trabalhava comigo, ela era psicóloga na época, na UBS, e ela ficou grávida, e os obstetras usam o Plasil porque ele vai inibir o inibidor da prolactina, então aumenta a lactação. Ela se empolgou, porque ela tomava o Plasil e o peito ficava cheio de leite, e ela podia amamentar e tal, até um dia que ela caiu no supermercado, ficou como se fosse uma crise convulsiva, sabe? Foi levada para a UBS e tal, e ela me ligou. Aí eu conversando com ela, falei, escuta, não é por nada não, mas você tomava Plasil, e aí? Ah, continuo tomando, não é ad eterno. É só no início, né, que a gente dá uma semana, duas, para estimular. Quando usa. Ela tomou, o moleque já estava grande, ela amamentando e tomando Plasil diariamente, sabe? Então, era via oral, não era endovenoso. O Entendi. efeito é mais rápido, você vê mais rapidamente quando é EV, né? Sim. Mas acontece. Então, a ondansetrona, que é o Nalzedron, ele é muito bom, mas ele tem alterações de riscos, assim, de alterações no eletrocardiograma. Então, a gente fica com medo de prescrever em crianças pequenas. A gente nunca faz uso em menor de 2 anos, né? Ele é muito bom, mas cuidado. Bom, e antidiarreico? Professora, só um pouquinho. Mas se a criança ela vomita também a hidratação oral, aí pode dar o antiemético, né? Tem as condições certinhas onde a gente vai fazer uso do antiemético. Ah, então tá Porque bom. é a tal história, ela está vomitando. A primeira conduta é diminuir o volume que você está oferecendo e aumenta a frequência. Porque se você, por exemplo, a criança está vomitando e tal, ela até está com sede, ela está querendo beber e está vomitando. Ela vem com tudo para quando você dá o copo. Se você der uma jarra, ela bebe a jarra. Na mesma velocidade que ela beber, ela vai devolver, ela vai vomitar. Então, você já ouviu o termo que o pessoal fala assim, precisa tomar de golinho para firmar o estômago? Então, o que a gente faz é dar de golinho para firmar o estômago, vai dando devagarinho, devagarinho, até que a criança toma a quantidade necessária. E vai se hidratar, e o estômago realmente diminui a desidratação, vai diminuir o vômito. Aí você pode hidratar normalmente. Entendeu, Laís? Entendi, professora. Então, a primeira coisa que a gente faz é diminuir o volume que está sendo oferecido e aumentar a frequência. Aí, se não der muito certo, a gente até faz uso de antiemético. É o que eu falo, a gente não pode ser radical de jeito nenhum na medicina, porque tudo, como é que é a faca de 2 legumes? É assim, você vai, mas tem que ir sempre acompanhando o paciente, sempre. Você não pode prescrever e falar, semana que vem você volta. Não, não é assim, tá? Então, o antidiarreico, antiespasmódicos, proibido. E eu vou contar por quê. Porque o que acontece, na diarreia infecciosa, o que eles vão fazer? Esses antidiarreicos agonistas opioides, eles vão diminuir o trânsito intestinal, vão diminuir o peristaltismo. Pô, se há alguma bactéria, algum agente assim que eu quero que saia logo da luz intestinal, ele diminui o trânsito, vai ficar ali e vai perpetuando o quadro de diarreia. E às vezes até, sabe o que acontece? A criança faz uma bruta de uma distensão abdominal, e passa mal, pode começar a vomitar quem não estava vomitando, porque diminuiu o peristaltismo. Então, Imosec, não. Imosec tem as indicações que são naquelas diarreias crônicas, né? Lá no Crohn e tal, pode ser que você tenha que usar, mas na diarreia aguda, não. Você não usa antiespasmódico. E, quando usado, né, você tem que excluir todas as causas infecciosas, porque eu não quero que o agente fique ali.
Então, o importante é porque ele deixa o trânsito intestinal mais lento nas diarreias infecciosas. E ele não apenas piora os sintomas de dor abdominal e mal-estar, como pode causar sérias complicações, porque aí a bactéria ali dentro pode provocar translocação bacteriana, né? Ele vai para a circulação sanguínea e o paciente evolui para a sepse até. Piora o quadro. Você está fazendo uma coisa para ajudar, mas você acaba piorando muito. Então, lembrar sempre que antidiarreicos, antiespasmódicos são proibidos. Eu coloquei outra vez aí para vocês não esquecerem disso. E aí, antibiótico? Mas existe, eu tava vendo aqui, eu vou até ver no meu resumo, estava vendo, tem um outro remédio, que começa com Ra e Ra, que ele pode ser dado para criança. Não é um antiespasmódico? Ele é um antiespasmódico, mas eu também, não faz parte do meu arsenal terapêutico, então mas tem, num artigo que eu vou mostrar para vocês, ele comenta essa medicação, mas diz que o uso é raro, muito restrito, então eu falei, bom, como eu vou dar uma introdução nas diarreias agudas, eu não vou falar desse medicamento, mas no artigo de referência tem sim, eu nunca lembro o nome dele. Eu vou pegar aqui, peraí, rapidão. Isso. Esse é um antiespasmódico. Racecadotrila, não é? Isso. Olha o nome do bendito. Repete, Lara. Racecadotrila. Não usa, tá? Tá contraindicado. É muito raro, raríssimo que a gente usa. Tá? Na diarreia aguda não usa, não. É porque eu tinha visto no tratado que falava que pode ser usado quando associado a reposição oral, sabe? O soro de reposição oral. Isso. Mas assim, só falou isso. O ideal é não usar nada, tá? É como a Laís falou, às vezes tem criança que você diminui o volume, você aumenta a frequência, e a criança vomita, não aceita e tal, aí você pode usar essa medicação. Em casos muito restritos, como antibiótico. Bom, pelo menos o que eu li um pouquinho dele é que ele é um dos poucos que não reduz o trânsito intestinal e nem promove o supercrescimento das bactérias lá, né? Isso. Só que aí o problema dele é que ele diminui o volume das fezes. Daí demora. Eu não entendi, assim. Mas tá bom, obrigada. É que diminui o volume das fezes porque diminui o peristaltismo. Uhum. Né? Obrigada, doutora. E antigamente a gente usava também uns medicamentos que a gente dizia que são, assim, os cosméticos, né? Que, na realidade, você achava que a diarreia tinha passado, que era, por exemplo, são os cosméticos das fezes. Nem usa mais, não tem mais no posto, não tem mais nada. Mas a gente usava, e ele moldava as fezes, ficava com as fezes durinhas, mas, na realidade, continuava perdendo tudo. Por isso é que a gente não usa mais, né, esses cosméticos. Para diarreia, hidratar e dar suporte. Antibiótico a gente vai usar em casos bem restritos, então a gente vai usar só se a criança for muito pequenininha, por causa do risco de sepse, né? Nos desnutridos ou pacientes com comorbidades, aquela criança que tem muito mau estado geral, febre alta, desidratação grave, e o hemograma da criança já hidratada tiver muito alterado. E a criança está mal, já hidratei, e o hemograma está mostrando que realmente é um hemograma infeccioso, aí eu vou considerar o uso de antibiótico. Como eu falei, nos pequenininhos, né, no recém-nascido, nos imunossuprimidos, naqueles que evoluem para sepse, e quando eu estou suspeitando que o germe, que a bactéria é invasiva, tá? Bom, como é que eu vou tratá-la, Laís? Olha aí. Aumento a ingesta hídrica, mas eu vou evitar as composições muito doces, porque vai aumentar a osmolaridade lá dentro da alça intestinal, né? Então, água de coco você tem que evitar, reidratantes, refrigerantes, porque eles podem piorar a diarreia, sim, porque eles aumentam a osmolaridade dentro da luz intestinal. Aí eu falei para vocês que a gente pode usar o zinco, né? E o zinco diminuiu muito a mortalidade de diarreia e reduziu a gravidade dos quadros. Por quê?
porque ele é importante para o crescimento e desenvolvimento das células, a reepitelização intestinal, né? Então, ele tem uma importante função para manter o sistema imunológico saudável. Com isso, ele reduz a diarreia. E como é que eu uso? Bom, a Organização Mundial de Saúde diz que reduziu a gravidade e a duração da diarreia em crianças menores de 5 anos. Então, reduziu que fica assim, no máximo, a gente vai usar por 10 a 14 dias esse medicamento nessas crianças. Qual a dose? Nas crianças menores de 6 meses, eu faço 10 miligramas por dia. E nas crianças maiores de 6 meses, eu uso 20 miligramas por dia. O que custa, né? Usar um zinco que vai melhorar a epitelização e vai diminuir, então, a gravidade do quadro. Melhora mesmo. Professora, Aí tem... eu cheguei a ver que quer dizer, após os 2 meses, você já pode iniciar com uma dose de 20 miligramas. Mas a dose... Mas, assim, tem problema usar nesse período de 2 a 6 meses, 20 miligramas? Sem grandes problemas. O ideal é usar 10 miligramas. Tá bom, obrigada. E outra coisa, tá aqui. Outro que é, assim, que gera problema em toda vez que a gente vai discutir sobre diarreia, são os pré e probióticos, né? Pré e probióticos. O uso deles também tem muito, assim, tem indicação bem indicada, como eu falo. Não precisa ficar dando para toda diarreia, não. Porque o que ele vai fazer? Ele vai ajudar a refazer a flora intestinal, né? A microbiota intestinal. Só essa função que ele tem. Aí a gente fala assim, mas então, como é que é, né? Tem aquele bonitinho, que a gente compra no supermercado, só que é tal história. Um vidrinho daqueles do supermercado não tem 1/5, não, uma cápsula do Floratil tem não sei quantos frasquinhos daquele. Então, se for usar, usa o medicamento da farmácia mesmo, porque só usar aqueles Yakult e tal, vai ter que usar um caminhão de Yakult para dar o que precisa realmente. Então, eles têm indicação bem específica naquelas diarreias que, diz que eles podem, aqui, interage modulando a resposta inflamatória imunológica local e sistêmica. Mas ainda é questionado o uso. Embora ele já esteja no mercado, esse artigo é de 2006. Eles já na época eles questionavam. Hoje a gente usa mesmo naquelas diarreias onde a gente acha que não é infecciosa, eu vou ajudar. Está usando antibiótico, aquela diarreia de antibiótico, legal usar o probiótico. Mas o tratamento todo visa aquilo que eu falei para vocês. Não deixar essa criança desidratar. Eu não quero, eu tenho que repor as perdas hídricas e eletrolíticas para prevenir a desidratação. Então, o tratamento da desidratação, quando presente, eu vou pegar o plano A, plano B e plano C. Eu falei para vocês que eu vou falar para vocês do plano A e do plano B. O plano A é quando a criança não tem sinais de desidratação, e o plano B já tem sinais de desidratação, mas sem sinais de choque. Quer dizer, uma desidratação que não é tão grave, né? Agora, a desidratação grave com sinais de choque tem que ser intra-hospitalar e uma medicação endovenosa. Até porque a criança já não está mais consciente e eu não vou arriscar, né? Então, vamos lá. Tratamento quando não há sinais de hidratação, plano A. Prevenir e repor as perdas fecais de água e eletrólitos. Com o quê? Com sais de reidratação oral. Eu vou oferecer, após cada episódio de vômito ou de diarreia, 10 ml por quilo. Então, se uma criança de 10 quilos, eu vou dar meio copo, né? Meio copo de soro, né? Vou dando, depois da evacuação. Quer dizer, ele está perdendo, mas eu estou repondo, não vou deixar ele desidratar. Aí, aqui, é um envelopinho do sais de reidratação oral, que tem na UBS. A receita é você diluir um pacote em 1 litro de água filtrada ou fervida e oferecer após cada episódio de diarreia. Então, se eles são pequenininhos, eu vou ter que dar para eles de 50 a 100 ml. A prescrição vai de um envelope por dia, né?
Se ele é um pouco maior, vai dar de 100 a 200 ml, depois de cada evacuação. Então, eu vou dar 2 envelopes para ela por dia. E nos maiores, a gente deixa a criança beber de acordo com a aceitação. Explico para ele, ele vai entender e vai tomar. Bom, tem 2 soros. O primeiro, que foi em 1975, ele tinha 90 miliequivalentes de sódio, né? E a osmolaridade era 311 miliosmol. A Organização Mundial de Saúde, o que ela fez? Atualizou em 2002, diminuindo o sódio e a osmolaridade, que passou a ser de 245 a osmolaridade, sódio, que era de 90, foi para 75 miliosmols por litro. Então, houve uma diminuição, né, do sódio e da osmolaridade. A glicose, você quer ver quanto que ficou? Também diminuiu um pouquinho a glicose, né, que era 20, agora tem 13,5. Houve uma diminuição na concentração, ele era hipertônico. Acabava não demorando mais para hidratar. E aí vocês falam para mim, tá, e a pastoral da criança, não é? Que fala tanto do soro caseiro. Ó, o soro caseiro não reidrata uma criança. Não vai reidratar. O que ele vai fazer é prevenir a desidratação. Então, é assim, a mãe está lá numa fazenda, lá no Pantanal. A criança, ela não tem o soro de reidratação oral. Então, o que ela faz? Ela vai fazer o soro até levar essa criança na UBS para pegar os sais de reidratação oral de lá. Esse sim, reidrata. Então, a gente explica, né, como é que é? 1 litro de água, 1 colherzinha de café de sal, 2 colherzinhas de sopa de açúcar, né? Ou 1 pitadinha de sal para um punhadinho de açúcar. Mas não dá para você hidratar essa criança, reidratar. E como é que eu vou oferecer esse soro? Rapidão. Claro. Em relação à quantidade, lá que a senhora tinha falado que antigamente, até os anos 2000, eram de 90 de sódio, depois passou para 75, eu vi no Tratado de Pediatria também falando que o Ministério da Saúde aqui no Brasil, ele não atualizou. Então, assim, quando chegar uma criança que eu tenho que fazer isso, na verdade, eu acho que no Brasil não tem, ainda não entendi assim, muito bem o que ele quis dizer. Eu posso usar os 90? Tem alguma outra forma que eu posso tentar, tipo, diluir, sabe? Olha, você até tem, é só diluir um pouquinho mais, né? Mas a gente às vezes usa esse mesmo, e no intervalo eu dou água para a criança, eu estou diluindo, né? Entendi. Uhum. Então, o que eu faço? Menores de 6 meses, ou eu dou com seringa ou com copinho, e vou oferecendo de pouquinho, toda hora um pouquinho. Nos maiores, eu vou dar de copo, e eu dou com intervalo um pouquinho maior, né? Mas eu vou oferecendo seguidamente. Às vezes a gente fala assim, ó, você dá uma colherzinha de soro para ele toda hora, porque assim vai hidratando e não fica um volume muito grande para ele vomitar, né? Agora, os maiores de 2 anos eu dou em copo e deixo ele beber. Enquanto ele estiver desidratado, ele vai aceitar. Começou a fazer luxo, é porque já está hidratado, né? Os pequenininhos, olha aí, Lara, eu ofereço água pura nos intervalos, que aí eu chego nessa 75 milimóis. Ó, se a criança vomitou, aí eu dei e ela vomitou, eu espero uns 10 minutinhos e volto a oferecer. Só que aí eu dou menos e mais frequente. Sempre tenho que estar monitorando sinais de desidratação, né? Sempre, seguidamente, para eu decidir se eu passo para o plano B ou para o plano C, porque de repente a criança está desidratando na minha cara, então, pera lá, vamos ver. Ó, tanto durante o tratamento ou no final de 4 horas, porque normalmente a gente demora esse volume, eu vou dando 10 ml, eu vou dando de pouquinho, não é? Mas eu tenho que dar mais ou menos um prazo de 4 horas. Então, eu vou avaliando para ver se essa criança está ficando hidratada. Quando há sinais de desidratação, mas não há sinal de choque, né, que é um sinal de gravidade, eu posso passar para o plano B, que aí eu já vou tratar mesmo. E aí eu tenho que dar o soro para essa criança. Nem sempre essa criança aceita, que é o que a Laís falou. Olha aí, eu vou fazer ou se eu conseguir dar por via oral, tudo bem. Se não, eu faço o que a gente fala gastróclise, que é oferecer por sonda.
Aí eu vou dando devagarinho pela sonda, porque a criança pode vomitar, né? Mas às vezes ela vomita pelo sabor e tal. Se for nesse caso, eu passo a sonda. Não é um tratamento que a gente tem uma boa adesão, porque passar a sonda, a criança chora, a mãe fica, ah, não, doutora. Geralmente, quando a gente vai para o plano B, é difícil ficar com hidratação oral. Já vai para o hospital e a gente já passa para endovenosa. Ele pula da A para C, às vezes, assim. Só que aí, o cálculo do soro é que vai ser diferente, né? Quando está chocado, que eu tenho que tirar do choque, e quando eu só tenho que fazer a manutenção da criança. Tenho que reidratar e fazer a manutenção. Então, olha aí, para as crianças com algum grau de desidratação, eu vou oferecer de 75 a 100 ml por quilo em 4 horas, vou dividir mais ou menos em 4 tomadas, dependendo do volume. Se essa criança vomitar, eu espero um pouquinho e volto a oferecer. Mas eu tenho que dar em 4 horas esse volume para a criança. Então, eu vou dando devagarinho. Em crianças que tomam leite materno, eu posso dar o peito, eu posso hidratar só com leite materno, não posso? Põe o bebê no peito, ele vai adorar, porque ele vai ficar pendurado lá no peito, mamando, mas é o que eu quero, que hidrate essa criança. E as crianças que ingerem alimentos sólidos ou fórmulas, dependendo do tipo de diarreia, se eu achar que é uma diarreia osmótica, eu peço para esperar um pouquinho, né? Eu quero reidratar, mas deixa em jejum. Então, eu vou oferecer o soro com mais frequência. Senão ele come outra coisa e não vai tomar meu soro. E como é que eu faço? Eu vou orientar essa mãe quais são os sinais que ela deve voltar a me procurar, para eu tomar uma outra conduta. Ó, se essa criança continua com febre persistente por 3 dias ou mais. Se ela não está comendo ou bebendo pouco líquido. Se continua com diarreia. Se tem sangue nas fezes e se continua com vômito e sede, que é sinal de que ela não está hidratada. Eu preciso tomar uma outra conduta, pera lá. Vamos reavaliar e ver o que eu vou fazer. Então, esses são os sinais de que eu peço para ela, ó, se acontecer isso, você volta. Agora, quando que eu vou considerar que essa criança está hidratada? Ah, é aquela criança que agora está mais ativa, já não está mais com tanta sede, já teve 2 ou mais diureses e agora está urinando normalmente, né? Está clara a diurese. Se o turgor e a elasticidade da pele dela estão normais. O olhinho já não está mais encovado, ou se tiver encovado porque é um desnutrido, mas está brilhando. Né? Tem reserva salivar presente, porque às vezes você pega a criança, ela está fazendo... Vocês já viram saliva em ponte? Que fica aquele fiozinho. Às vezes a gente vê em repórter da televisão falando, fica aquele fiozinho de saliva, ele está hipoidratado. Pode mandar o repórter beber água que está seco. Saliva em ponte, que a gente fala, é sinal de hipoidratação. Quando considerar que houve falha na terapia de reidratação oral? Ora, o volume das fezes ainda é muito grande, ele está evacuando, mas está evacuando, assim, muita quantidade. Está tendo vômitos incoercíveis, 4 ou mais em 1 hora. Você está dando e a criança não está aceitando a terapia de reidratação oral e está vomitando, está com diarreia. Eu não vou ficar insistindo, né? Eu vou encaminhar para o hospital, porque não está dando certo a terapia de reidratação oral. E aí eu tenho que passar para o plano B. Tá, mas quando que eu vou usar a sonda nasogástrica? Quando a criança tiver uma perda de peso após 1 ou 2 horas de hidratação oral, ele não ganhou peso, não equilibrou, continua tendo vômito persistente, 4 ou mais em 1 hora, eu estou tendo dificuldade porque ele está perdendo, está com uma diarreia ainda muito importante, tem distensão abdominal e não quer saber do soro oral. Aí eu já vou pensar em passar uma sonda, né, para fazer por gastróclise. E aí, como é que eu vou fazer? Eu passo a sonda e vou deixar gotejando lá na sonda orogástrica de 20, nasogástrica se a criança é grande, né? Porque senão ela arranca. De 20 a 30 ml por quilo hora até hidratar. Qual é o sinal que a criança me dá que ela está hidratada? Primeiro, ela vai apresentar diurese, né? Vai apresentar diurese e a diurese vai chegar, umas 2 diureses claras, ela está hidratada. Ou então, se é 20 a 30 ml por quilo hora, vai dar mais ou menos umas 5 gotas por quilo minuto. E eu vou aumentando, eu posso aumentar até a cada 15 minutos, 5 gotas, né? Rápido.
até chegar a 40 gotas de 15 em 15 minutos eu vou aumentando 5 para 10, para 15, até chegar em 40 gotas por quilo minuto. Agora, se ele, assim mesmo, tiver náusea ou vômito, eu vou diminuir para 15 ml por quilo hora. Mas já vou pensar, ó, se a criança já não hidratou, não melhorou, eu já vou pensar num plano C. Agora, tem umas situações que nem por sonda eu vou indicar. Professora, posso perguntar mais uma coisa rapidinho? Pode. É que às vezes eu fico um pouco perdida nesse negócio de, quando que eu mando para o hospital, quando que eu peço para ela ficar ali, quando que eu mando para casa, a mãe, né? No caso, por exemplo, no caso dessa semana, a criança ela tá com alguns sinais de desidratação, ela tá no B, né? Na etapa B. E ela foi para a UBS. Sim. Essa criança que chegou na UBS, você falou que tem um sachê lá na UBS. Eu peço para ela tomar ali na UBS mesmo e fica acompanhando ela? Sim. Você sabe que logo que começou a reidratação oral, as UBS tinham um cantinho lá que a gente tinha uma maca, uma cadeira para a mãe, e a gente colocava o bebê lá e ficava oferecendo a dieta. A gente fazia esses sais de reidratação oral e observava para ver. Se aceitasse bem, ótimo, excelente. Ele ficava em torno de 4 horas, que é o tempo que a gente usa para dar o volume que a gente quer, e liberava para casa. Se não, a gente já toma a segunda conduta, ou passa o sonda ou manda embora, ou manda para o hospital. Passar a sonda é lá no hospital já que faz, ou tá para fazer? Na UBS dá para fazer. Na UBS dá para fazer. Mas, olha, eu fiz a UBS quando eu era residente, há bastante tempo já. Aqui, quando eu falava em passar sonda na UBS, o povo já ficava puxando os cabelos, o pessoal, porque na época, agora tem enfermeira, então é fácil fazer. Mas na época, nossa, o nosso sonho era ter uma enfermeira na UBS. Porque a gente só tinha técnico, era só curioso, era aquela que a gente falava que a O, né, a auxiliar. É aquela que aprendia a aplicar injeção na laranja, ou numa mão, e depois ia lá no posto e fazia injeção em todo mundo. Hoje é outro nível, hoje dá para a gente fazer isso daí no posto, sim. Aí você fica do lado observando. É que a tal história, como tem muita gente sendo atendido, às vezes não tem nem espaço, né? Mas dá para fazer. Entendi, professora. E o ideal era que se fizesse na UBS mesmo, não mandar para o hospital, que aí a complicação é maior. Né? O risco, a contaminação, tudo é pior. E quando é que eu não vou insistir na hidratação oral de jeito nenhum? É aquela criança que está apresentando vômito seguido, mais de 4 numa hora, seguido. Eu não vou conseguir nem com sonda passar o sais de reidratação para ela. Né? Quando ela está também com muita diarreia, eu dou 10, ela perde 100. Eu dou 100, ela perde muito mais. Está evacuando também direto. Paciente que já está sonolento, né? E já está entrando no plano C. Eu vou passar, eu corro o risco dessa criança broncoaspirar, né? Aquela criança que está com ilho paralítico, está com distensão abdominal, como é que eu vou enfiar líquido ali dentro? Ela vai vomitar, né? Quando tem lesão de mucosa oral, tem aquelas crianças que vêm, às vezes, com a boquinha toda machucada, diarreia, mas ela tem uma outra patologia associada, um desnutridão, né? Ou aquele que já está em choque hipovolêmico. Eu não vou ficar insistindo, né? Já está em choque, eu vou ficar insistindo com via oral? Eu quero mais é tirar ele do choque, porque senão a criança vai a óbito. Né? Quando já está em choque, já está com uma alteração ácido básico, hidroeletrolítico, já está danado. E os antibióticos? Quando é que estão indicados? Na cólera, né? Tem indicação, que graças a Deus a gente não tem aqui, nos imunossuprimidos, naqueles pacientes com HIV, né? Menores de 3 meses, com neoplasias, nos pacientes com outras patologias. Lembra que eu falei que a gente entra com patologia associada?
Paciente com hemoglobinopatias, porque a gente sabe que algumas bactérias nesses pacientes evoluem mal, vai para sepse, né? Os pacientes que já estão com sepse declarada e nas que têm Shigella. Esses têm uso de antibiótico já logo de cara. Professora, eu vi que quando você tinha disenteria, você também era indicação de ciprofloxacina. Porque essa disenteria pode ser uma diarreia infecciosa, né? Se a criança for pequena, é difícil a gente não entrar com antibiótico, né? Você vê no hospital aqueles prematurinhos que às vezes fazem diarreia 1, 2 vezes, a gente entra com antibiótico, porque eles fazem translocação bacteriana rapidinho. E eu tenho que entrar com antibiótico, porque senão eles vão fazer sepse. Então, eu entro com antibiótico. Certo? Não está errado, não. Mas se a criança é grande, dá para observar, né? Então, a gente fica mais... A indicação relativa, eles falam na diarreia do viajante, né? No Clostridium difficile, que pode ter diarreia com sangue. Com aeromonas, a gente pensa, você vai sempre avaliar risco-benefício, né? Se eu vou entrar com antibiótico ou não. Pequenininho, entre. Não fique esperando ele piorar, não. Agora, a gente tem que tomar cuidado nos casos da enterocole, da Escherichia coli enterohemorrágica, porque, pelo risco de piora do quadro, né, não vou usar. E assim como também não usar nos casos de salmonela. Você sabe por quê? Porque eu aumento o estado de portador crônico nesses casos. O paciente acaba evoluindo para diarreia crônica. E nos casos de salmonela, só tem indicação de antibiótico quando se trata de salmonela tífica. Aí você entra com antibiótico. E entra com antibiótico indicado para ele, né? Que cobre essas bactérias. Eu preparei a aula pegando o Tratado de Pediatria, diarreias da Organização Mundial de Saúde, a diarreia aguda na infância dessa Nori Josefina Dias, essa aqui, ela fala, Lara, daquele medicamento que a gente pode usar, síndrome diarreicas na criança, diarreia da Sociedade de Pediatria, um jornalzinho, guia prático de atualização, está muito bom esse de março de 2017. Tá? Eu posso até colocar depois para vocês no material, né, de suporte. Certo? Prof, sobre a diarreia aguda na infância dessa mulher, dessa Noris aí, tem até sobre o estudo dela dentro do Tratado de Pediatria, né? Porque foi lá que eu vi. Tem sim. E o pessoal sobre a diarreia na Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, eu também eu peguei umas fontes de lá e está em uma das minhas referências. É muito bom, né? Eu estava lendo, preparando para vocês, que eu refiz essa aula, porque essa aula estava já... Quando eu herdei a aula, que eu assumi a pediatria, eu herdei essa aula, ela era... Eu tinha melhorado, mas não tinha melhorado como eu queria. Essa ficou melhor. Ainda pode melhorar ainda mais, porque vocês vão estudando e a gente vai melhorando a nossa aula, né? Certo? Tem alguma dúvida? Posso perguntar mais uma coisinha? Pode. No sentido quando a gente está na idade básica e a gente coloca o paciente em observação porque a gente categorizou ele no plano B de tratamento. Isso. Aí a gente viu aqui na aula, viu na diretriz, que a gente tem que olhar, obviamente, né, a gente vai olhar a diurese desse paciente para justamente, né, ver sinais de choque. Mas como que a gente faz isso na unidade básica? Porque a gente não passa sonda, a gente não sonda esse paciente, né? Não, mas a mãe fica com... A gente avalia a diurese. A gente avalia porque a mãe está lá com a criança e ele está com fraldinha. A gente põe uma fralda, vê a fralda seca, né? E começa a hidratar essa criança. Se ele apresentou diurese naquelas 4 horas e tal, já está hidratando. Ou logo após. Se não está hidratado. Ele não apresentou diurese. Normalmente, a criança apresenta, olha a fraldinha. Criança grande vai te pedir para fazer xixi, né? E você vê até a cor. As pequenininhas você vê na fralda.
Entendi. Então a gente não precisa monitorar quantos ml que foi nessa. Não precisa dessa. Carlos, você pesa a fralda. Ah, olha só. Você pesa a fralda seca Entendi. e pesa a fralda molhada. Você fica sabendo quanto que a criança apresentou de diurese. Certo? Olha só. Viu? Entendi. Tá certo. Esse é cheio de truque. A gente vai por via indireta. Né? Porque criança grande você pede para ele, você está com vontade? Pera lá, faz aqui no piniquinho, né? Depois você mede tudo. O pequenininho vai apresentar diurese. Você pesou a fralda seca, você sabe quanto pesa, pesa a fralda molhada. Né? E vê a coloração também, né? Por aí que a gente vê. Certo? Entendi, professora. Obrigado. Certo? Mais alguma coisa? Tudo esclarecido? Bom, surgindo dúvidas, a gente está às ordens, certo? Posso parar de gravar? Pode parar, professora. Parei de gravar, então. Então, se surgirem mais dúvidas, porque a hora que a gente está estudando é que a dúvida vem. Eu continuo as ordens, né? E se eu não souber, eu vou procurar, junto com vocês, certo? Então, aí vocês já estão postando coisa assuntos no fórum, eu vou lá ler. Já coloquei a tarefinha para vocês, no quase 4, né? Então, vamos lá. Quero me divertir hoje à tarde. Tá bom? Tá certo. Muito obrigado pela aula. Obrigada. Tá, qualquer coisa, tuas ordens é a aula. Depois vocês já podem pegar o link para rever a aula, se quiser. Tá bom? Fala, João. O João tá... Oi, bom dia, professora Ana, tudo bem? Tudo. Já falei para os meninos que o plano C do Garoto Enxuto é seu, tá? É comigo? É. Agora. Tá, eu já postei lá um... Eu postei para eles coisas bem novas para a gente discutir. Oba! Isso é bom. E eles gostam... E tem um artigo muito amplo que serve para eles na parte geral de diarreia, inclusive adulto. Mas eu estava olhando sua aula, o pedacinho que eu vi eu já conhecia antes, achei excelente. Tá Principalmente essas dicas finais aí da antibiótico terapia. Não é fácil de achar isso, né, Ana? Não, e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o antibiótico mais piora do que ajuda o quadro, né? Tem indicação bem precisa no antibiótico. Exatamente. Você não pode perder o tempo de entrar com antibiótico. Olha, gente, agradeço. O AVA está lá. Sim. Vamos lá. Agora legal. é só... O AVA está lá, eu botei algumas coisas que tem a ver, outras que não tem a ver, mas é só dar uma olhada. Tá, eu vou pegar os que têm a ver e passar para os meus alunos, tá? Os que não têm a ver, pode deixar para os seus alunos. Isso, tem um videozinho. Isso, tem um videozinho lá que fala Let's Talk About It. É bem legalzinho, bem animado, tá? Eu vi o videozinho lá, professor. Boa tarde. Isso. Boa tarde a todos. Foi um prazer estar aqui rapidinho, mas eu estava fazendo uma leitura lá do assunto. Então, tá bom. Tá? Estamos às ordens. Um abraço, Ana. Obrigado por tudo, gente. Outro, João. Não esquecer a aula quinta-feira. Isso. Aí eles vão tratar as crianças mais graves. Certo? Isso mesmo. Tá bom. Certo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Bom, então, para vocês, até o AVA. Tchau, tchau.